Pode ir, seu Luiz. Pronto. Bom, então eu passei a fazer aquele trabalho. Depois fui aprendendo o trabalho até que eu já fazia a escrituração do livro Caixa, do livro Diário, do livro Razão, ainda fazia balancete. E no final de semana eu fazia, isso era um dinheirinho a mais que rendia para o meu orçamento. Não era um emprego, mas era que rendia meu orçamento de pintor. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, não tinha mais tempo para fazer isso. Já estava empregado. Continuei na empresa. Bom, depois de 3 anos e 4 meses, o dono do escritório perdeu o contador, ele não quis mais trabalhar, não pôde mais trabalhar. Ele me chamou para fazer alguns serviços no final de semana. Fazer balanço, declarações, petições. E aí ele me convidou para trabalhar lá. Falou, você não quer vir trabalhar aqui? Não, rapaz, eu até gostaria de ir. Depende do salário que você me paga. Se você me pagar 400 mil cruzeiros, eu venho. Quanto é que você ganha lá? Eu ganho 190 mil cruzeiros. E se eu dobrar o salário? Eu disse, bom, dobrar 190 são 380 mil. 20, não tem problema, de estar certo. Então, você vai ser contratado para trabalhar por 380. Não. Estava na empresa já esse tempo todo, falei com o gerente, falei com o meu chefe, que era Everaldo, e que ia sair, expliquei as condições, ele disse, não tem problema não, eu lhe demito, porque você não perder seu fundo de garantia. E aí eu saí da empresa, fui trabalhar no escritório, contabilidade. Chefe da contabilidade de todo o escritório. Tinha mais ou menos umas 150 empresas que ele trabalhava. Aí eu senti a necessidade de estudar mais. Eu preciso me aprimorar mais, estudar mais, porque eu sei que você só vence se estudar mais. E aí eu fiz vestibular para Ciências Contábeis na Católica. Quando eu recebi o resultado, eu tinha que entregar os documentos até segunda-feira, era uma quinta. Aí eu fui para entregar o documento. No caminho encontrei um colega meu de lá do Duque de Caxias, Toniel Bispo, que me disse, Luiz, onde é que você está fazendo? Eu digo, rapaz, eu vou fazer Ciências Contábeis. Ele disse, e você não fez? Não, eu disse, rapaz, eu ia estar, até me matriculei também, mas desisti. Mas você desistiu por quê? Ele disse, rapaz, porque eu fiz um curso de licenciatura em contabilidade. E para mim foi ótimo, porque eu passei logo, eu fiz o concurso para professor e hoje eu estou ensinando no Teixeira de Freitas. Concursado, nomeado pelo Estado. Era o que eu mais precisava. É ter um emprego público, estadual. Esse aqui é o meu desejo. Eu vou até para lá, para a fundação agora. Se quiser, você vai comigo. É o último dia hoje, tem teste hoje, é o último dia de inscrição. Aí eu fui com ele. Paguei a taxa, me inscrevi. As provas foram realizadas ali mesmo, português e redação. No dia seguinte, eu fui lá na sexta para saber o resultado. Ele estava lá de noite também. Me disse, Luiz, você se inscreva, você passou, se inscreva para fazer o curso, que vai dar resultado. Mas era a inscrição parcial. Eu tinha me inscrito a fazer 200 horas de aula para ser avaliado aí nessas 200 horas de aula, se eu me inscrevia ou não, se fazia o curso ou não. Era a matéria, a disciplina que eu não tinha conhecido. História da educação, filosofia, didática e sociologia. Bom, na verdade é que eu terminei de fazer esse preliminar e fiz o curso. Não vou descrever o curso agora que não é interessante. Fiz o curso todo. E 31 de janeiro de 1969 eu recebi a licenciatura. Em 31 de março recebi o registro definitivo de professor. Quando eu estava fazendo estágio, 400 horas de estágio, eu fui enviado para fazer estágio no primeiro colégio, colégio particular, colégio comercial Hugo Baltazar da Silveira, no Campo da Pau. Logo antes mesmo de terminar o curso, eu fui contratado como professor para dar aula de segunda, quarta e sexta pela manhã e de noite também. Sobrava para mim terça e quinta, que é para continuar o estágio. Foi para ótimo. Já contratado. Depois de formado, já era contratado, não tinha problema. Já nova conquista, já estou na sala de aula, já tenho um emprego. E, enfim, o que eu preciso mais?
E eu vou continuar estudando. Vou fazer novamente o vestibular. Só que eu fui convidado por um amigo meu que estudava, que era meu colega na fundação. Ele era administrador de empresa, trabalhava na petroquímica e foi convidado para ser superintendente numa empresa, Divisão Madeira Industrializada S.A. Ele precisava de um auxiliar para ele como superintendente. Ele ganhava mais de 3 milhões de cruzeiro por mês. Acho que era 3 milhões e 100 ou 3 milhões e 200. Eu ganhava 450 mil por mês já no escritório. No escritório, 450 mil. Ele foi na minha casa, veio aqui na minha casa me convidar. Só vou lá ver. Aí ele me mandou para o contador da Petrobras para fazer uma entrevista. Na mesma hora que terminou a entrevista, ele ligou para ele e disse: Paulo, pode contratar um rapaz que ele é a pessoa que você quer. Então eu fui para essa empresa. Fui entrevistado pelo dono da empresa, aqueles preliminares todos, e assumi a empresa como chefe de pessoal. Era uma grande empresa, 400 empregados na produção. Eles estavam começando, arrumando para instalar a empresa, organizar o setor pessoal. Imagina um negro ser convidado e chefiar um escritório cuja a fábrica tinha uns 400 empregados. Então muita gente ficava de olho assim. Inclusive, eu tive realmente uma retaliação de um dos funcionários. Era um motorista sarará. Ele não era branco, sarará. Mas a empresa tinha que me pegar aqui na minha casa, 5h30 da manhã, e sair pegando as outras pessoas da diretoria. Chefe de escritório, o chefe da produção, o chefe das máquinas, o mestre geral, a chefa da cozinha, enfim, ele ia pegar em casa. E eu era o primeiro para poder sair arrecadando as pessoas. Então, quando chovia aqui, essa ladeira não podia subir. Era muita lama. Então ele não queria vir, queria me pegar lá em cima do Nordeste, senão você me pegar na minha casa. Mas ficava muita lama de ferro, dei pela Santa Cruz, que é asfaltado, e você pode ir na minha porta sem problema nenhum, qual é o problema? Ele ficava muito irritado com isso. Aí ele começou a dizer na fábrica: esse neguinho aí, que diz que é meu chefe, que vai pegar ele em casa todo dia de manhã, me retalhando, me chamando de neguinho. Eu sabia, eu não ia dizer nada a ele, pouco importa o que ele dizia, o certo é que ele tinha a obrigação de me pegar, porque era o chefe dele, era o chefe da fábrica. Mas esse rapaz, ele era um empregador relapso, desidioso, preconceituoso. Às vezes ele saía para ir no escritório central, que era na Avenida 7, saia 10 horas e só voltava 2, 3 horas da tarde. Dizendo que o carro quebrou, que houve um problema de engarrafamento, não sei o quê. Ele fazia alguma coisa na rua para ele próprio, algum trabalho, e chegava sempre atrasado. E eu não brincava de serviço com ele. Eu fazia advertência por escrito, fazia ele assinar a advertência. 1, 2, 3, 4 advertências, comecei a dar suspensão nele. Um dia eu estava conversando com o superintendente, embaixo, na parte de baixo, o superintendente e mais 3 seguranças, era alguma coisa de segurança que ele estava resolvendo, e ele entrou na área de serviço, que era para passar com 5 quilômetros, ele passou com mais de 20. Bateu num carro de lixo, quebrou o carro de lixo. Quando eu vi o barulho, eu saí do superintendente e procurei ver com ele. Aí o rapaz da portaria disse: rapaz, foi Bahia que passou aí em alta velocidade, bateu no coisa e quebrou. Eu esperei ele voltar. Quando ele voltou, vinha com a chave do carro na mão e disse: rapaz, você bateu no carro, entrou em alta velocidade aqui, você vai pagar o conserto do carro, você vai pagar o carro e ainda você sofre as consequências. Ele olhou para mim e disse assim: foi esse neguinho aí, safado, que me dedurou, puxa saco. Mas não é isso, você além de lápis, chego a fazer essas coisas, chama o rapaz de neguinho. É isso mesmo, aqui é casa de puta governado sacana. Foi isso que ele me disse. O superintendente está junto comigo, ele trabalha na Avenida 7, mas deixou para resolver esse problema comigo lá da segurança. Escolhe a atitude que você vai tomar, ele não te deu mandar ele embora agora. Aí disse: olha, você fique ali,
Não sai daquela faixa amarela, nem um minuto, nem um milímetro. Aí falei com o segurança, pegue a chave do carro na mão dele, pega o crachá, pega a chave do armário dele, da outra segurança vai buscar as pertences dele, porque eu não quero que esse rapaz venha aqui mais. O segurança foi, pegou, deu os pertences a ele, e meus direitos trabalhistas? Se não tem trabalhista, é você que vai resolver o seu problema, não sou eu. Eu vou lhe pagar o seu salário, suas horas que você tem direito, de sexta-feira vem aqui. O resto é você que resolve o problema, não sou eu. Ele deu queixa no Ministério do Trabalho. Na primeira audiência, o advogado dele fez as considerações e o juiz perguntou, algum acordo? Eu disse, Excelência, por gentileza, eu posso falar? Eu disse, pode. Acordo nenhum. Aí disse, olha, eu tenho aqui a pasta desse funcionário, a vida pregressa deles toda aqui, o senhor vai ver aqui a quantidade de suspensões que ele tem e de advertência por escrito. E mais ainda, aí eu contei o episódio do carro. Ele disse, vou dar ele disse, um palavrão. Que palavrão eu posso dar? Ele pode dizer. Ele disse, isso aqui é casa de puta governada por sacana. Aí o juiz mandou escrever o escrivão. Escreva da forma que ele disse. Terminada a audiência, fui embora, todos foram embora. Ele foi despedido por justa causa, por improbidade, por preconceito, empregado desidioso, e a justa causa também porque ele ofendeu moralmente o seu superior. Não recebeu nada. Nem vi mais esse caso, não pode nem saber. Essa história da empresa. Tive vários casos assim que eu sabia que eles falavam de mim porque era negro. Mas o pouco estava importando. A verdade é que, como eu disse, a gente precisa crescer. Eu aí fiz concurso para o Estado. Eu precisava de um emprego público, se fosse um objetivo ser professor. Quando eu passei, quando fui lotado no Colégio do Governador Lomantho Júnior, Itapuã. Não tinha como trabalhar na BR-324, quilômetro 1, que eu saía às 6 horas da noite, ou 6h30, que eu saía às 6h30, me deixava no campo da pólvora, e não ia ter como ir para o Lomantho Júnior. Então eu abandonei a fábrica. Deixei, pedi para sair e abandonei, fui trabalhar no Lomantho Júnior, professor de contabilidade. Nesse colégio, eu trabalhei 22 anos. 11 anos eu trabalhei no colégio particular. 22 anos eu trabalhei no Lomantho Júnior. Pode dizer que foi uma das épocas mais importantes da minha vida, porque eu era idolatrado pelos alunos. Chegavam e diziam assim, ô bicho, você não quer ser meu pai, não? Diziam assim, você posso lhe chamar de pai? Pode, vocês estão sendo meu filho. Mas eram rapazes, jovens, moças, era uma alegria enorme no meu coração de ver aquela amizade dos alunos. Eu poderia até fazer um concurso para auditor fiscal, ganhava mais, mas eu preferi ser professor mesmo. Não. Trabalhei na escola, aí teve uma eleição para coordenador de estágio e a coordenação do curso de contabilidade. Não tinha coordenador, o coordenador tinha mudado de colégio e estava lá sem coordenação. Então a eleição seria para dois. A coordenadora de estágio era minha amiga lá no colégio, ela branca. Às vezes eu dava carona a ela quando o carro dela estava quebrado, levava ela em casa. Eu tinha minha horta aqui em casa, pegava meus couves aqui, levava para os colegas, e ela que eu dava mais. Sem muita amizade. Não. No dia que eu estava aqui em casa, no sábado de noite, chegou o diretor e o vice, me avisando que eu fui eleito. Eu nem pedi para me inscrever, nem queria lá. Nem fui lá porque ia jogar meu baba na praia de Piatã e não estava afim disso. A Luz, você foi eleito e você vai ter que assumir segunda-feira. Tá certo. Quando cheguei no Lomantho Júnior, que vi o carro dela estacionado, eu estacionei no lado dela e vi o carro cheio de pasta. E vi, mas o espaço dela está aqui. Mas entrei, fui procurar ela. Falei com ela, de boa noite, como vai, como passou, PPP. Mas eu soube que eu fui eleito. Eu soube que eu fui eleito, mas eu não me inscrevi. Mas já que eu sou eleito, eu queria falar com você que é atual coordenador de Estado, para me dar umas dicas, para me dar umas informações, eu pedi documento para eu ver como é que vão, os documentos daquele documento é meu, que eu levei tudo para casa. Como é? E o que eu faço? Faça como eu, começo de zero.
Aí uma outra professora, que era minha, que estava lá na coordenação, e saiu e disse, o Lomanto Júnior agora está de luto. Por que de luto? Porque um negro vai assumir a coordenação. Isso é o que eu pensei. O que é que eu fiz? Eu fiz melhor do que todos eles. Como eu era professor do SENAC, eu fiz um convênio com o SENAC para fazer fazer o estágio lá dentro do colégio, supervisionado, para não precisar o aluno para lugar nenhum. Mandar o aluno para a repartição e o aluno ia para lá servir cafezinho. E durante 10 anos eu fiz essa coordenação. E os alunos saíram sempre bem preparados para o mercado de trabalho. O curso de contabilidade foi extinto. Eu também já estava com problema na vista. Mas mesmo assim eles me botaram para ensinar à tarde. Gestão empreendedora no curso de administração. Hoje o nome da disciplina é empreendedorismo. Mas naquela época chamamos de gestão empreendedora. E de noite eu fiquei como assistente da direção. Eu não gostava daquele trabalho, mas estava lá. Mudou a direção, mudou a diretoria. A diretora me chamou e disse, a diretora nova, professor, o senhor vai agora dar aula de química, física e matemática. Eu disse, professora, eu não sei física para mim, como é que eu sei física para ensinar? Se fosse no curso de contabilidade até matemática, eu daria que matemática é financeira. Mas no curso médio, eu não vou dar uma coisa que eu não sei, vou dar geometria, trigonometria, eu não sei. Ah, mas como é que o senhor faz? Eu vou na secretaria pedir para sair do colégio, me lotar em outro lugar, aqui é que eu não fico mais. E já vou agora. Isso aí imediatamente fui no Planserv e procurei a médica lá, que eu quero licença para tratamento de minha vista. Ela estava permitindo de me aposentar. E nesse período eu cuidei da minha aposentadoria. A médica me deu 90 dias. Terminados os 90 dias, quando eu voltei, ela me mandou para o especialista. O especialista me aposentou por invalidez. Eu já estava preparando minha documentação para pedir a minha aposentadoria. Estava no período, estava 65 anos. Ia fazer 66 anos, não tinha por que mais trabalhar. E já cego. Aí o médico me aposentou por invalidez. Eu só fui no colégio lá para dezembro levar ela, o diário oficial, para mostrar que eu não ia trabalhar mais. O senhor não veio mais, o senhor abandonou o colégio? Não abandonei não, eu sou aposentado. A senhora não me tirou de folha, e se me tirasse, eu estava em licença médica. E abandonei o colégio, e aí estou. Quer dizer, foi a minha última conquista como negro. Feliz da vida porque doei minha vida como professor aos alunos. E feliz da vida porque eu superei todos aqueles traumas anteriores, aquelas decepções, aquelas humilhações. E aí parti para trabalhar, ter meu escritório. E como meu escritório, eu já tinha meu escritório quando fui trabalhar lá, já tinha abandonado lá a fábrica, já tinha meu escritório, então foi essa minha vida de negro. Eu sou muito feliz por isso, porque eu lutei por isso. Eu dei tudo o que podia dar para não ser humilhado. E isso é que todos nós negros devemos pensar. Vamos lutar e conseguir as nossas conquistas através do estudo. Não tem outra saída. Não espere pela sorte. O estudo é sua melhor arma. Muito obrigado, não tenho mais palavras.